chato de 270 páginas que ninguém lerá. E essas partes aqui, elas são atreladas a equipes diferentes. Então, proposta nossa, monta um plano PAI de continuidade de negócio, se referenciando aos planos de incidente, continuidade operacional, se referenciando. É como se fosse um manual fazendo o drill down, fica mais fácil. Esse manual de cima fica com o dono do processo. Esse cara fica com a batuta. E os outros, ele vai participar, mas pedindo auxílio aos universitários envolvidos de outras áreas, né? Aí você, com os planos que a gente falou, você tem plano de resposta a incidente. Você tem uma ISO para isso. Você tem plano de gerenciamento de crise e comunicação. Você tem uma ISO para isso. Recuperação de desastres de TI, né? Você tem uma ISO para isso. Continuidade operacional. Você define. Plano de recuperação não tem como ter ISO, e você tem um plano de restauração que você pode usar o NIST para isso. E planos de emergência, né, pessoal? Quando você precisar envolver chão de fábrica, CIPA, incêndio, bombeiro, você pendura aqui a NR 23, né? E a própria BNT 15219, você pode se utilizar disso, né? Então, o que a gente propôs aqui, ó, da intenção à capacitação e a efetiva execução. É isso que a gente falou aqui. Ah, falamos no alto nível, não entramos em detalhe, também nem dá, né? É muita coisa. Então, então aqui a nossa proposta é vocês terem uma visão desses estágios. Se está aprovado, se é utilizável, se está disponível, se está testado e mantido. E mantido. Agora, agora você tem aqui o case, né? Que a gente vai abrir aqui rapidamente. Que horas são? São 11h56. Eu vou pedir mais um tempo aqui para vocês, para a gente soltar um case rapidinho aqui, para que nós, né, montemos todo o cenário aqui. Vocês vão ter acesso também ao PDF, o PPT, né? E também ao case, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês terem uma ideia do que a gente pode propor. O pessoal que já faz curso com a gente já está mais acostumado, né? Dos cases que a gente propôs, para que tenhamos aí esse cenário aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto, vamos lá. Tá, então vamos lá, tá? Nós não temos, né, a intenção aqui de ter um plano de continuidade detalhado, não, não é isso, né? É só para ter uma visão, tá legal? Uma visão, tá? Ó, já foi disponibilizado aí, quem quiser emitir o certificado aqui, ó, tá aí na tela. O nosso companheiraço aí já colocou na tela. Vamos lá. Aqui tem uma empresa chamada Comprado Comercial Eletrônico e aqui tem um documento, né? O plano de continuidade de negócio. Vamos considerar o documento só para exercitar aqui, ó. Ó, tem o código do documento, que é uma padronização da empresa, tem versão em release, tá vendo aqui, ó? Opa, está aberto. Versão e release tem data de emissão, certificação, né? Classificação é um documento de uso interno e responsável. Aí tem um aviso aqui, ó, documento de referência elaborado para o curso 22301 Líder Implementer, né, que a gente faz na T-Exames, a empresa comprado, tal, são todas empresas fictícias. Aqui tem um controle de revisão, entendeu? Isso aqui, pessoal, parece ser uma bobagem muito grande, mas não é, não. Não é. Isso aqui dá um diferencial muito grande, tá? Então, quando você vem aqui, né, na linha abaixo, ó, você cria uma versão aqui 1.1, aí você coloca a data de hoje, por exemplo, 04/07/2026, né? Aí você coloca aqui o Wellington, colocar aqui, como que a gente pode colocar aqui? Consultoria PDCA, pronto.
Acabou. O autor aí foi o Wellington que veio. Pronto. Aí tem aqui revisão dos indicadores de efetividade. Então vocês veem efetividade. Então vocês veem que você começa a ter todo um cenário para saber onde está, quem foi que fez. E aqui tem o layout. O layout. Propósito. O plano de continuidade descreve como a comprado conduz à organização do ponto em que as operações estão interrompidas e os recursos danificados ou indisponíveis até o ponto em que ele reinicia as operações e volta a funcionar normalmente. Então você tem todo o cenário aqui, ó, a função, o escopo do que a gente está considerando. Ah, é a empresa toda? Não, não é a empresa toda. Tá vendo aqui, ó? Loja virtual, incluindo catálogo, busca no carrinho, processamento de pagamento antifraude, gestão e expedição de pedidos, integração com RP e o WMS, né, da empresa, atendimento ao cliente e deixa claro que está fora do escopo. Quem me ouve falar nas aulas, hoje, pessoal, a gente precisa se preocupar mais em declarar o que está fora do escopo do que está no escopo. Ah, agora eu não entendi nada, Mônaco. É assim, ó. Quando você está discutindo com a diretoria, não é isso, com os gerentes, você vai apresentando, eles vão falando assim: ah, não tem dinheiro, 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 mas eles pediram um monte de coisa, tá? O monte de coisa que eles pediram e eles não assinaram, você coloca aqui. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é certeza que quando tiver situação de crise, você ouvirá a frase fatídica do Vaticano, que é a seguinte: eu achava que isso fazia parte. Eu tinha entendido que isso fazia parte. Não, você não entendeu nada. Tá aqui, ó. Tá escrito que tá fora. Entendeu? Então, isso é um cenário que a gente precisa tratar e faz parte do ser humano. Todos nós somos assim, né? Que hora que aperta a situação, a gente vai procurar a nossa válvula de escape e situação de conforto. Você escreveu, mitigou o risco de você ficar vendido. Aí tem os objetivos, né? Quando ativado, o PCN, ó, garantir a segurança das pessoas e a proteção dos ativos, retomar as atividades prioritárias dentro dos objetivos do RTO acordados, e tá tudo aqui, ó. Premissas de ativação. Uma coisa que é muito importante, tá? No PCN, eu vou mudar. Qualquer documento de compliance que vocês desenvolverem, coloquem referência. Coloquem referência, tá? Não vai colocar também uma biblioteca de todas as normas da ISO, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, coloque referências mais pontuais para que se alguém te questionar, você fala, não, eu segui esse framework, tá? Ajuda demais, tá, pessoal? Aqui no caso, como é um case para a gente exercitar o que falamos, nós entramos aqui no nível de detalhe até mesmo um pouco grande, né? Bem detalhado aqui, ó. Nós colocamos aqui o requisito aqui da ISO, o item e tudo mais. Então ficou pesado para o objetivo desse bate-bola. Tá legal? É aqui. Então por isso que a gente detalhou. Aí tem, olha que lindo, ó. Isso aqui arrebenta qualquer contexto de contratação que vocês façam, ou até mesmo para vocês desenvolverem internamente. Quando você coloca no teu PCN documentos relacionados, você você obriga um sistema, gente. Um sistema. Ah, a T Exames colocou o case aqui já, tá?
Ó, colocou aqui, ó, o PCN aqui já colocou aqui na aula. Então, colocou um e-book também, ó, que legal, tá subindo o material aí, tá? Então, vocês têm aqui, ó, um documento onde tem um relacionamento com política de continuidade, estratégia de continuidade, análise de impacto, análise de riscos, plano de gerenciamento de crise, plano de resposta de incidente, plano de continuidade operacional, plano de recuperação, glossário e plano de emergência. Entenderam? Então você amarrou tudo. Quando você amarra tudo, você montou um sistema. Um sistema. Como que a empresa, o board vai falar que você está gerando papel? Você está gerando sistema. Aí é importante colocar termos, né? Termos e definições. Eu acho que é saudável. Aqui a gente colocou, tá vendo aqui, ó, a estrutura da equipe que a gente propõe, só para vocês terem uma visão. Entendeu? Ó, comitê de crise, coordenação, aí tem equipe de TI, equipe de operações, equipe de comunicação, nível estratégico, nível tático, nível operacional. Aqui, ó, equipes que executam as ações de resposta e recuperação em suas áreas, TI, AWS, operações, comunicação e suporte, papéis e responsabilidades, tá aqui responsabilidades de quem vai assumir esse cargo, né? Dono do plano, líder de equipe, membro da equipe, gerente da equipe, gestor de continuidade, do sistema de continuidade de negócio. Aí tem uma relação aqui, tá? Uma relação que é o seguinte, ó. O PCN operacionaliza a estratégia de continuidade e consome os resultados do BIA e da análise de risco. Os RTOs e RPOs e a lista de atividades priorizadas definidos no BIA governam a ordem de recuperação e critérios de ativação. Qualquer alteração nesses parâmetros exigem revisão desse plano e dos planos componentes. Está aqui. Aí tem aqui, ó, modelo integrado de resposta. A gente coloca aqui o ciclo de vida de disrupção para as pessoas entenderem, né? O que que é uma coisa, o que que é o plano de resposta a incidente, onde entra cada coisa nessa linha de tempo, entendeu? Então, isso aqui é importante. Contenção, continuidade, recuperação. Aqui tem toda uma arquitetura integrada de todos aqueles planos que a gente colocou lá no começo. Entenderam? Tá aqui, ó. Olha que interessante, né? Tem toda uma uma gestão integrada aqui. Pessoal, vocês viram que foi colocado dois documentos aí para vocês? Vocês viram? Viram aí? Que foi colocar, tá legal. Fiquem atentos aí que o pessoal tá colocando. Vão baixando, tá, pessoal? Enquanto eu tô acabando aqui, aproveita e vai baixando. Assim como quem quiser o certificado, foi colocado lá o link, né? O certificado também. Então vamos continuar aqui. Fica um olho no gato aqui, um olho na tela. Aí nós temos aqui um outro cenário, tá? Requisitos coletivos. Quando a gente fala nesse cenário aqui, ó, você está chamando todas as áreas de negócio para dentro. Então, você fala do comprometimento dos caras, mexer em processo, mexer em fornecedor, mexer no tal do Shadow IT, né, que os caras saem comprando plataforma, comprando não, assinando os termos de uso, não avisa nada a ninguém. Aí tem todos os critérios de ativação e escalonamento, ó, limites pré-definidos. Então, ó, categoria de impacto. Tá aqui, ó. Ó, tá escrito aqui, ó. Critérios de ativação. Ativação do quê? Desse papel, que era um puro papel. Não, não, agora não é mais papel. Eu tenho critérios para que esse papel seja obrigado que o gestor do processo pegue esse papel para usar. Então é isso, esses critérios estão aqui. Até, ó, indisponibilidade da loja. Acima de 1 hora no horário comercial. Limite. RTO da loja, 4 horas.
Entenderam? Então você falou o seguinte, ó, quando a loja ficar indisponível mais de uma hora, sai incidente. Incidente não resolveu, entra a equipe da SWAT para atuar. E a equipe da SWAT tem 5 horas para começar, 4 horas para recuperar isso. Pagamento. Falha total do processamento, indisponibilidade acima do RTO 2 horas. Então, ó, quais são os motivos para identificar a crise? Tá aqui, ó. Disponibilidade da loja, falha total do processamento de pagamento. Vazamento ou perda de dados. Suspeita confirmada pela exposição disso ou disso. Segurança, risco à integridade física das pessoas quando precisar de uma evacuação do chão de fábrica, do centro de distribuição, da loja, das lojas e tudo mais. E repercussão pública negativa relevante quando você identificar regras, reclame aqui, Procon, Facebook, Instagram, né? As pessoas não monitoram isso, vocês sabem, né? Então, tá vendo aqui, ó? Você tem regras. Agora, olha só. Adianta eu ter essas regras se eu não estiver monitorando? Não adianta nada. Não adianta nada. Eu preciso ter uma monitoração dizendo que a loja está fora do ar e desde quando a loja está fora do ar. Eu preciso ter uma monitoração dizendo sobre pagamento. Eu preciso ter alguma coisa que fica dando um ping, não sei. Tem várias implementações a serem feitas aí com relação à monitoração. Ah, que tipo de monitoração? Sei lá, Zabbix, Zuazo, qualquer open source. Tem várias ferramentas para você. Vai, quer gastar dinheiro mais, investir mais pesado? Datadog. Você tem um monte de soluções para você implementar aqui. Entenderam? Então, ó, esses limites e critérios de ativação, aí o cara que é o dono do processo, ele vai falar o seguinte, ó, diretoria, para eu saber se a loja está ativa ou não, eu preciso monitorar. Ah, o que que você vai usar? Eu vou usar os Zabbix, vou usar, colocar alguns IoTs dentro da loja, ver se está com luz, sem luz, se está abrindo a porta, se não está. Eu vou implementar a monitoração da loja, beleza. O que você precisa? Ah, eu não sei. Eu, continuidade de negócio, não sei, cara. Chama os caras de infraestrutura, né, de facility, eles vão fazer um plano para você. Não sou eu que tenho que escrever, cara. Tá aqui, ó. Eu tenho essa necessidade. Eu preciso monitorar. O que vai monitorar, o que vai alarmar, eu quero receber o resultado pronto. Disso aqui eu vou tomar uma decisão do que é loja fora do ar. Dessa monitoração, eu vou definir o que que é problema de pagamento. Dessa monitoração de reputação, eu vou definir as regras com o que está monitorando. Então acabou, gente. Aí o diretor, né, o board, provavelmente vai falar para você o seguinte: olha, não temos dinheiro para fazer isso. Perfeitamente. Cria um risco. Risco. Não identificação de indisponibilidade da loja. Risco. Impacto altíssimo. Probabilidade altíssima. Risco crítico. Acabou. Qual o problema? Nenhum. Nenhum. Você está vulnerável aqui. Então, o teu plano de continuidade de negócio vai ser acionado por megafone, por pessoas. Então, isso vai atrasar. Você pode, risco do negócio, você pode identificar que uma loja está fora depois de 4 horas, aí você já arrebentou todo o teu contrato, paga a multa. Diretoria, vocês disseram que não tinha, estamos pagando multa, tá aqui, ó. Acabou. Precisa ter evidência. Sem evidência não vai arder no bolso de ninguém. Precisa ter evidência, gente. Aí tem o fluxo de ativação, né? O fluxo de ativação nosso aqui, né? Proposto, tá aqui, ó. Ó, que lindo. É o perfil? Eu acho que não, cara. Aqui é só um modelo. Mete esse fluxo aqui e declara para todo mundo.
Pessoal, vocês vão falar assim, nossa, Monaco, isso aqui é bastante complexo, tal. Não, não. É colocar no papel. Ó, fluxo de ativação para os planos. Faz um fluxo macro, cara. Não tem nada. Quando você não tem nada e você passa a ter uma coisa, você passou a ter 100% a mais do que você tinha ontem. Então, segue o jogo. E aí, ativação, ó, acionamento dos planos que compõem, ó. O plano de resposta a incidente, plano de gestão de crise, plano de continuidade operacional, plano de recuperação de desastre. Quem é, né? Quem? Equipe de resposta a incidente, gerente de crise, coordenação da continuidade, gerente de crise. Notificação da árvore de contatos. Tá aqui. Você, aí é o plano, aqui é o cenário, né? Isso aqui é motivo de discussão em tudo quanto é lugar, tá? Isso aqui não é no PCN que você vai colocar nome de todo mundo, telefone de... Não é. Você tem um plano de comunicação separado para isso. Tá legal? Separa, separa. Então lá você tem o nome de todo mundo, telefones de todo mundo. Lá você coloca. Aqui não, tá? Aqui não. Porque esse documento pode ser acessível a muita gente, né? E como geralmente é, inclusive para o teu cliente. Tem alguns clientes que pedem isso, tá? Plano de resposta a incidentes. Está aqui. Ó, nós colocamos a referência de como foi estruturado, ponto de entrega, tem várias interfaces aqui. Plano de gerenciamento de crise e comunicação. Aqui a mesma coisa. O que se refere e tudo mais, tá? Aí você tem aqui o cenário, plano de continuidade operacional, o mesmo foco. Plano de recuperação em desastre, mesmo foco. Então você tem vários documentos, ó, plano de recuperação e restauração. Vocês perceberam que o PCN fala quais são os planos existentes. E aí você vai para esse documento pegar o detalhamento. É como se fosse um manual, é como se fosse um protótipo, e aqui é uma gestão de governar. Eu governo a continuidade de negócio a partir de um plano mãe e esse plano mãe vai me jogando para os outros, tá? Isso é saudável, porque cada plano envolve equipes diferentes, né? Ó, disrupção específica de cyberataque, interdependências, tá aqui, ó, e correlações. Então, aqui tem uma visão aqui, ó, de AWS, o gateway de pagamento, transportadoras, ERP, antifraude. O que você puder colocar, você coloca desde que não tenha endereço IP, não tem nome de pessoas, não tem e-mail, não tem nada que vai comprometer, tá? E tomar um cuidado para esse documento mãe também não ter 700 páginas, senão também ninguém vai ler, tá? Recursos necessários, bem lá em cima, tá vendo? Infraestrutura, pessoas, tecnologia, fornecedores de informação e transporte. Aí você tem requisitos e relatórios. Tá aqui, ó. Aqui você pode colocar uma rotina aqui. Quais são tuas rotinas semanais, quinzenais, mensais? Você pode colocar. A gente coloca aqui dentro desse modelo, tá? Isso você pode colocar. Processo de evacuação, uma abordagem bem en passant, né? E também precisa ter claro que a gente não vê em quase nenhum plano de continuidade a desmobilização das equipes. Porque você precisa envolver todo mundo falando, cara, situação de crise acabou. Precisa fazer uma reunião, agradecer, fazer uma revisão do que deu certo, o que deu errado. Você tem o tal do PIR, né? Pós-Implementation Review aqui, onde você vai fazer todos os pontos de correção. Tem coisas a corrigir, sempre. Tem coisas a melhorar, sempre. Então você precisa fazer uma reunião envolvendo toda a equipe para isso, tá? E é exatamente essa manutenção e análise crítica desses exercícios. Você pode colocar aqui rotinas que você tem e os meses que você vai executar. A gente coloca sempre. Controle e armazenamento, onde fica disponível toda essa documentação, né?
de novo, tomar cuidado com as informações, porque você pode compartilhar esse documento, tá legal? Você pode compartilhar esse documento, tá? Aqui você tem, ó, uma lista, tá vendo aqui, ó? Uma lista de contatos, tá vendo aqui, ó? Aqui a gente colocou uma lista só para vocês pensarem como montar, ó. Tem o nome do cargo, aqui você coloca o nome da pessoa, telefone, e-mail e o suplente dela. E aí você pode colocar vários telefones, tá? Matriz de responsabilidade, aqui bem genérica, né, para gente tratar o assunto, só para vocês terem um exemplo, toda a parte das instalações e provedores que tenhamos aqui. Está acabando a bateria aqui do meu notebook. E aqui, relatório de registros que você dispara nesse contexto aqui. E modelos de comunicação, para vocês não esquecerem, tá vendo? No modelo de documentação, a gente precisa colocar o público, canal, tipo de mensagem, para a gente sempre ter um cenário de acompanhamento efetivo, hein? Pessoal, depois de 3 horas e meia, ainda nós temos 134 pessoas aqui, conseguimos um recorde, hein? O pessoal deve estar tudo de garganta seca, com fome e tudo mais, né? Então, ó, era isso que a gente tinha para hoje. Espero ter atendido a expectativa de vocês, né? Mais uma vez.